A BRB anunciou um acordo para criar um fundo e vender 15 bilhões de reais em ativos do Banco Master. Esse entendimento foi firmado com a gestora Quadra Capital e busca cobrir o rombo deixado por operações com o banco de Daniel Worcaro. É o Pedro Moreira quem está com a gente lá em Brasília. Vai explicar então o que sabemos sobre essa operação, o que foi comunicado ao mercado. Traz para a gente, Pedro, os detalhes. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, ótimo feriado para quem está com a gente. Além de feriado de Tiradentes, aniversário de Brasília, viu, Carol? 66 anos da nossa capital. Carol, essa operação foi informada por meio de um fato relevante, que é o tipo de comunicado que instituições financeiras fazem ao mercado, a investidores. Esse comunicado afirma, então, que foi fechado esse memorando de entendimento com essa empresa, com a Quadra Capital, para poder estruturar esse negócio. De acordo com esse comunicado do BRB, nessa transação, se ela acontecer, de acordo com os pré-requisitos que foram determinados nesse memorando de entendimento, a Quadra Capital repassaria ao Banco de Brasília entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais, desse total de 15 bilhões que é estimado nesse negócio. O restante do dinheiro dependeria do lucro que a Quadra conseguiria com os ativos que ela adquirir e que seriam inseridos, então, nesse fundo de investimentos que a empresa passaria a negociar no mercado. O Banco de Brasília afirma que o objetivo dessa operação, Carol, é fortalecer a estrutura de capital e a liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio. A gente até separou aí esse fato relevante, esse comunicado que o BRB divulgou ao mercado nessa segunda-feira. Esse comunicado foi divulgado, mas essa negociação vinha sendo tratada há um tempo, Carol, até a CNN já tinha noticiado isso, que a Quadra estava em tratativas com o BRB. E nesse comunicado também o BRB reafirma, melhor dizendo, o compromisso da companhia com a transparência, a governança corporativa e a adequada prestação de informações ao mercado, permanecendo atenta aos desdobramentos do tema e divulgando tempestivamente qualquer alteração nesse sentido. Esse comunicado é assinado por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, que está acumulando as funções de diretor executivo de finanças e controladoria e também de diretor de relações com investidores, e também assina o comunicado Yuri Cavalcante Oliveira, que é gerente de relações com investidores. A gente lembra que, por um período que foi investigado na Operação Compliance Zero, o BRB tinha investido no Master mais de 12 bilhões de reais, comprando ativos do Master, que depois, em boa parte desses ativos, foi verificado que eles não tinham lastro, eles não tinham o valor que tinha sido efetivamente declarado pelo banco de Daniel Worcaro nessas tratativas. E a gente teve mais recentemente aquela divulgação, aquela última etapa da Operação Compliance Zero, dando conta que o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele é suspeito de ter negociado vantagens indevidas, cerca de 146 milhões de reais em imóveis de luxo, justamente para facilitar essa transação que deixou o BRB nessa situação de dificuldade. O banco precisa, Carol, de acordo com estimativas, de pelo menos 6 bilhões e 600 milhões de reais para poder melhorar os seus indicadores de mercado, como um indicador que é chamado de indicador de Basileia, que mostra se uma instituição financeira corre risco de dar calote aos seus clientes, por exemplo. Então, essa operação, se concretizar, vai nesse sentido de ajudar o Banco de Brasília a se recuperar financeiramente. A atual governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, do PP, ela deu entrevista ao Bastidores CNN nessa segunda-feira e comentou sobre a crise do banco, Carol. Ela disse que descarta a possibilidade de privatizar o banco, porque ela fala que a privatização só se justifica quando uma empresa estatal dá prejuízos repetitivos para o erário, para o poder público, e ela disse que esse não é o caso do BRB, que essa seria uma crise pontual causada pela péssima gestão de Paulo Henrique Costa, que era o presidente anterior que foi afastado, e ela disse que está tendo reuniões semanais para poder tentar sanar
a situação do banco. Ela disse que só em impostos o BRB recolhia cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano, portanto, uma empresa estatal que dava lucro para o governo do Distrito Federal. A governadora também reclamou, Carol, do que ela chamou de uma falta de interesse do governo federal em tentar ajudar o banco. Ela disse que de todas as instituições, das principais instituições financeiras do país, de todos os principais bancos que atuam no país, apenas os bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, não quiseram se sentar para negociar com o BRB. E ela também reclamou daquela reunião que ela teve com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tentar azeitar essa negociação, tentar alguma ajuda por parte do governo federal, e ela disse que não sentiu muita boa vontade por parte do ministro da Fazenda. Mas é aquela história, né, Carol? O governo federal muito cauteloso ao avaliar qualquer tipo de negociação, de qualquer tipo de interferência nessa situação, já que é uma crise, né, que a gente vem acompanhando e que se espalha por várias esferas de poder. Carol.